Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Manhã de sábado, quero desejar um ótimo e abençoado sábado a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo, esteja comigo e com todos nós. Seja muito bem-vindo à nossa Sala da Esperança nesta manhã, para o nosso estudo da nossa segunda lição desse primeiro trimestre desse ano, né? As alianças de Deus conosco. Essa é a lição que nós vamos estar estudando durante essa semana. E eu já quero te adiantar que será uma lição muito fantástica, uma lição importantíssima, uma lição que você com certeza vai surpreender, né, com a mensagem que Deus quer que nós venhamos aprender através desta aliança. Eu quero começar com vocês orando, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Ó Deus querido, nosso Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade de, nesta manhã, podermos, ó Deus, estudarmos mais um pouco da Tua Palavra e certamente o Teu Santo Espírito irá surpreender o nosso coração com a luz da Tua verdade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor preenche o nosso coração, né, com a Tua Santa Palavra, porque o nosso desejo é aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. As alianças de Deus conosco, queridos, né, como eu já disse para vocês, será o nosso estudo desta semana. Nós temos aqui alianças que são condicionais, né, alianças que são bilaterais, né? E nós temos também alianças que são unilaterais, tá? Ou seja, alianças que não dependem da nossa obediência a Deus, Ele cumpre, né, com a sua aliança, ok? E é isso que nós vamos estudar durante toda esta semana, e eu oro com vocês para que nós possamos aí, pela graça de Deus, né, honrar a nossa parte no acordo, né, que nós temos feito com Deus através da aliança, como servos e servas do Senhor, ok? Muito bem. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos, tá? Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2. Então aqui, queridos, nós já podemos ver aqui dois lados da aliança, né, que o cumprimento desta aliança prometida por Deus, em Deuteronômio 28, versos 1 e 2, é uma aliança bilateral, né? O que é uma aliança bilateral? Dois lados, né? Nesse caso, nesse contexto aqui, aliança entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem. Então aqui Deus está dizendo, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, não é? Tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, o Senhor vos exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus. Então aqui tem esse se, né? Então aqui, queridos, tem duas partes. A parte de Deus, Deus disse, eu abençoe vocês, exalto vocês sobre todas as nações da terra, se vocês, né, guardarem todos os meus mandamentos. Então há essa condição, né? Então, queridos,
há aliança, né, e há bênçãos também que nós só podemos receber se nós cumprimos com a nossa parte, tá? Porque ela é condicional, tá? Pois é. Se você fizer isso ou fazer aquilo, né, será cumprido a promessa. Essa é uma forma, né, de ser cumprido. Por exemplo, o plano da salvação. O plano da salvação na aliança, Jesus morreu para salvar a todos. Então a parte de Jesus é salvar a todos. Ok? Ele morreu por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, então a parte de Cristo Jesus, a parte de Deus no plano da salvação, queridos, a predestinação, ou seja, Deus predestinou toda a humanidade, todas as pessoas para ser salvo. Não importa qual a nação, qual a raça, qual a cultura, tá? Independentemente de quem é, né? Todos nós, Jesus morreu por todos. Agora, todos vão ser salvos? Óbvio que não. Por quê? Porque a salvação ela é condicional. Embora Jesus morreu por todos, mas eu preciso querer ser salvo. Eu tenho que decidir se eu quero ou não ser salvo. E se eu não quero ser salvo, então a parte de Jesus não pode me obrigar. Então esse caso é condicional. Depende das duas partes. Depende de Jesus. Eu não posso ser salvo pelas minhas obras, por aquilo que eu faço. É somente pela graça de Jesus, e isso ele fez, entregando a sua vida na cruz por mim, tá? E a minha parte na salvação é a condição de aceitação do sacrifício de Jesus e andar nos seus caminhos, guardando os seus mandamentos, como resultado dessa salvação por meio da graça de Cristo Jesus. Você deu para entender? Pois é exatamente assim. Só que tem, queridos, aliança que Deus fez com a humanidade, Deus fez conosco, que não é uma aliança bilateral, é uma aliança unilateral. Tá? É somente do lado de Deus e não do nosso lado. Quer ver um exemplo? O exemplo por exemplo, a chuva quando chove, ela cai para todos. O sol quando nasce, são para todos. Tá? É uma bênção, Deus faz isso por todos. Independente de ser uma pessoa cristã ou não, que ama a Deus ou não, que serve a Deus ou não, se ela acredita em Deus ou não, se ela é um ateu, né, ou um ateísta ou não. Tá? Essa bênção Deus concede para todos. Tá? Então ele faz o sol nascer sobre os maus, sobre os bons, vire chuva sobre os justos, sobre os injustos, né? Não importa o que façamos, ok? Por exemplo, quando Deus secou as águas do dilúvio e Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança dizendo que ele jamais permitiria que a terra fosse destruída com um segundo dilúvio. Ok? Então, essa promessa de Deus, essa bênção de Deus, é para todos. Deus nunca mais vai destruir o mundo com um dilúvio, independentemente da pessoa crer em Deus ou não, obedecer a Deus ou não, guardar os mandamentos de Deus ou não, tá? Não será mais levado pela inundação de um dilúvio. Muito bem. Outra coisa importante aqui também, né, é que a promessa de Deus de não mais destruir o mundo com um dilúvio
seria tanto para a humanidade, para os seres humanos, como também para todos os animais da terra. Tá? Uma aliança que foi feita por Deus. Tá? Enquanto durar a terra, não... Outra coisa aqui, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia, noite. Então, tudo isso acontece com todos. Tá? Se um filho de Deus cultiva uma terra e planta, cai a chuva, germina a semente, nasce, cria uma árvore, né, e depois os grãos, ou a uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que é ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não guarda os mandamentos de Deus, ele também planta, tá? E Deus concede a sua bênção também para ele. Tá? A semente germina, a semente nasce, tá? Cresce uma árvore, produz grãos. Tá? Essa é uma promessa de Deus, por exemplo. O calor, o verão, o inverno, o dia, a noite, vem para todos, tanto para os bons como para os maus. Então, essa aqui, queridos, são bênçãos que são unilaterais, tá? Ela vem da parte de Deus para todos, independentemente de sermos ou não fiéis a Deus, guardarmos ou não os seus mandamentos, né? Aceitar ou não o sacrifício de Jesus, ok? Já há aliança, né, como eu já disse para vocês, que são bilaterais. Depende da parte de Deus, de um lado, e depende da nossa parte, de um outro lado. Tá? Geralmente Deus ele pode cumprir a sua parte quando nós também cumprimos com a nossa. Tá? A promessa de Deus, por exemplo, queridos, lá no livro de 3º João, diz assim, olha, eu desejo que te vás bem e que tenhas saúde, boa saúde. Tá? Esse é o desejo de Deus, é a parte de Deus, a vontade de Deus para nós. Ele quer conceder-nos essa bênção. Mas se eu não fizer por onde, desobedecer às leis da saúde, não é? Por exemplo, fumando, bebendo, usando drogas, né? Comendo aquilo que não deve, tá? Então, se eu, por exemplo, não cuido do meu corpo, coloco tudo que destrói, né, o meu corpo, é claro que Deus não pode me abençoar. Então, depende da minha condição. Deus quer fazer a sua parte, mas infelizmente eu não estou dando essa oportunidade. Eu não estou cumprindo, né, com a minha parte, que é cuidar do meu corpo. Tá? E assim por diante. Né? Então, queridos, como eu disse para vocês, essa semana a lição será muito fantástica, será muito importante, vai ter com certeza muita surpresa. Você vai ficar surpreendido com esses ensinamentos que Deus quer passar para nós. Já quero deixar o convite a você para estar sempre na Sala da Esperança, ouvindo os vídeos, tá? Compartilhando com outras pessoas e convidando outras pessoas também a se inscrever aí no nosso canal da Sala da Esperança, né? E deixar aí o sininho também ativado para receber as novas lições, as novas mensagens que nós temos todos os dias pela manhã. Deus tem nos agraciado, não é, com esta bênção do conhecimento e cada dia nós aprendemos um pouco mais. Eu desejo a você um feliz sábado, um ótimo dia muito abençoado, um final de semana na graça de Cristo Jesus, que seja uma bênção para a sua vida e da sua família, tá? E que realmente o Espírito de Deus esteja aí, né, no seu coração, conforme a sua permissão, para abrir o seu entendimento para compreender a vontade de Deus. Então, até logo. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos, né, aí com a nova lição, estudando e aprendendo um pouco mais. Um abraço a todos.